CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um dos três, né? Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos estudar o livro Obreiros da Vida Eterna, obra do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Então, em nome de Jesus, nós vamos começar o nosso estudo evocando esses irmãos queridos. Vamos começar aqui a leitura. A fé divina e a fé humana. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de talento que persegue a realização de um grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e deve alcançar seu objetivo, e esta certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem, que crendo no seu futuro celeste, quer preencher sua vida com nobres e belas ações, retira da sua fé, da certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se realizam os milagres da caridade, de devotamento e abnegação. Enfim, com a fé não há mais tendências que não possam ser vencidas. Aqui estamos, Jesus, iniciando o nosso estudo, rogando em Teu nome a ajuda do nosso Chico, do André Luiz, a inspiração desses irmãos queridos, para compreendermos a obra que eles lançaram para o nosso esclarecimento. Pedimos também ao nosso querido irmão Altivo, diretor da nossa casa espírita, ele com a coluna de espíritos que sustenta o nosso CEAP, para juntos estudarmos sobre as suas bênçãos, Jesus, sobre as bênçãos de Deus, e em nome do amor, a obra Obreiros da Vida Eterna. Em nome então desses irmãos queridos, em nome do amor, do nosso amor Lourdinha, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do Teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por iniciados os estudos da tarde de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Obreiros da Vida Eterna. Irmão Gotuso é o capítulo 5. Está muito bom, muito interessante, né? Lembra da aula passada? A aula passada, a casa transitória estava sendo ameaçada de invasão por espíritos delinquentes do mundo espiritual. E irmã, como é o nome dela, Elaine? Não, Luciana não. A responsável pela casa. Zenóbia. Irmã Zenóbia mandou acender as luzes, as armas, né, de descargas elétricas, e o bando se desviou da direção da casa. Mas eles ficaram apreensivos. Eram espíritos animalescos, com urros, gritos, imitando animais, macacos, lobos, cachorro, enfim. Nós estudamos isso na aula passada. Hoje a gente entra então no capítulo 5, que ele vai falar do irmão Gotuso. Vamos ver quem é o irmão Gotuso? Irmão Gotuso. Apresentado ao irmão Gotuso, espontânea satisfação felicitou-me o espírito.
Imediatamente reconheci que vigorosos laços de simpatia nos arrastavam um para o outro. Nele, as afinidades com os serviços da esfera carnal eram ainda sobremaneira fortes. A conversação, gestos e pareceres denunciavam-lhe a condição. Impregnado de intensas lembranças da vida física, a que se sentia imantado por incoercível atração, não subira, por enquanto, nos nossos círculos de trabalho mais elevado, contando apenas alguns poucos anos de consciência desperta, após acordar na existência real. Entenderam? Quem foi irmão Gotuso? Então era um espírito acostumado a trabalhar aqui na crosta, que não tinha se elevado ainda, e há pouco tempo tinha despertado para as realidades do mundo espiritual, né? De início, ofereceu-me elementos para sumariar-lhe a posição. Desencarnara antes de mim. Quer dizer, olha só, aqui nessa altura do campeonato, o André Luiz estava desencarnado aí há uns 11, 12 anos, porque ele ficou 8 anos em região umbralina, certo? 8 anos e 3 meses. Depois ele foi fazer curso lá, foi trabalhar, ficou uns 2 anos lá no mundo espiritual, vamos botar uns 10 anos. E agora ele começa, né? Depois ele vem à Terra e aqui ele começa o primeiro trabalho dele na crosta. Se o irmão Gotuso desencarnou antes dele, mais de 10 anos, pelo menos, não é? Mais de 10 anos. E o que ele disse aqui, ó, recém-desencarnado. 10 anos é quase nada no mundo espiritual, né? Ó, vamos ver aqui de novo. Vou ler do início. Apresentando ao irmão Gotuso, espontânea satisfação felicitou-me o espírito. Imediatamente reconheci que vigorosos laços de simpatia nos arrastavam um para o outro. Nele, as afinidades com os serviços da esfera carnal eram ainda sobremaneira fortes. Então ele tinha muita ligação ainda com a esfera carnal. A conversação, gestos e pareceres denunciavam-lhe a condição. Impregnado de intensas lembranças da vida física, a que se sentia imantado por incoercível atração, não subira, por enquanto, nos nossos círculos de trabalho mais elevado, contando apenas alguns poucos anos de consciência desperta, após acordar na existência real. Ficou claro, então? De início, ofereceu-me elementos para sumariar-lhe a posição. Desencarnara antes de mim, peregrinara muito tempo através de sendas purgatoriais, e embora houvesse demorado vários anos semi-inconsciente, entre sombras e luzes, apresentava-se em dia com todos os conhecimentos de medicina propriamente humanos. Quer dizer, foi médico, né? Sempre supus, confiou-me bem-humorado, quando nos vimos a sós. Sempre supus, confiou-me bem-humorado quando nos vimos a sós, que após a morte do corpo nada mais teríamos a fazer, além de cantar beatificamente no céu ou ranger dentes no inferno. Mas a situação é extremamente diversa. Fez significativo o parêntese e continuou. Refiro-me à velha definição teológica, porque nunca pude aceitar a tese negativista em caráter absoluto. Impossível que a vida estivesse circunscrita ao palco de carne, onde o homem desempenha os mais extravagantes papéis em múltiplas atitudes cênicas, desde a infância até a velhice. Algo deveria existir, sempre acreditei, além do necrotério e do túmulo. Admitia, porém, que a morte fosse maravilhoso passe de mágica,
orientando as almas a caminho do paraíso de paz e morredoura, ou da região escura de castigos eternos. Nada disso, contudo. Encontrei a vida em si mesma com o mesmo sabor de beleza, intensificação e mistério divino. Transferimos-nos de residência pura e simplesmente, e tanto trazemos para cá indisposições e doenças, como as investigações e processos de curar. Os enfermos e os médicos são aqui em maior número. O corpo astral é a organização viva, tão viva quanto o aparelho fisiológico em que vivíamos no plano carnal. Olha que lição que ele está dando aqui. Hoje eu estava ali na obra, conversei ali com alguns operários da obra, da nossa obra ali, e iam ver me perguntar: seu Nilton, como que acontece com suicídio, hein? Aí contou um caso lá, se Deus perdoa, tem perdão para Deus o suicídio? Olha a pergunta que ele fez. Então, eu senti que tinha algum parente, alguém próximo. Gostei da camisinha. E ele mostrou a ignorância dele a respeito do mundo espiritual. E para eu responder isso, eu tive que falar um pouco mais a respeito do mundo espiritual e dizer para ele que Deus não castiga. E disse para ele, ali conversando, né, o básico: tem gente que morre e não sabe nem que morreu. Ele: é mesmo, seu Nilton? Aí já juntaram mais 3, ficaram os 4, largaram a obra. É mesmo? Como que é isso? Eu falei: morreu e não sabe. Às vezes a gente fala para eles: você morreu. Como é que o senhor fala com eles? Então a gente vê toda uma ignorância a respeito do mundo espiritual. E o que acontece lá? Eles perguntaram. É exatamente o que Gotuso está dizendo aqui. Ele não encontrou o céu beatífico e não encontrou o inferno que ele esperava. Ele encontrou um mundo real. Ele disse: eu só mudei de residência. Há muitos doentes aqui, há muitas doenças e muitos médicos. E o corpo perispiritual, ele botou aqui um outro nome, o corpo astral, é tão vivo, o corpo astral é uma organização tão viva, ele repetiu, quanto o aparelho fisiológico em que vivíamos no plano carnal. Então muita gente morre e não sabe nem que morreu. Continua com o mesmo jeito, com o mesmo corpo, com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento. Não sabe que morreu. Interessante, não é? Ele está falando aqui tudo, uma boa explicação. De maneira simples, clara. Olha, vocês desculpem quando eu leio de novo, é porque eu não estou duvidando da inteligência de vocês, não. Mas quando a coisa é importante, e muita gente nos ouve, não vai dar para ver mesmo esse tema todo aí, que é grande para chuchu. Vamos lá. Ele diz assim, refiro-me à velha definição teológica, estou voltando no parágrafo, porque nunca pude aceitar a tese negativista. Ele não aceitava que tudo acabava no túmulo, não é? Impossível que a vida estivesse circunscrita ao palco da carne, onde o homem desempenha os mais extravagantes papéis em múltiplas atitudes cênicas, desde a infância até a velhice. Então ele não podia acreditar no nada. Atitudes cênicas, né? Teatrais, da infância à velhice. Aí ele vai falar aqui que é importante. Algo devia existir. Sempre acreditei além do necrotério e do túmulo. Admitia, porém, que a morte fosse maravilhoso passe de magia. E muita gente pensa que é uma magia. Mágica, magia. Orientando as almas a caminho do paraíso de paz e morredoura ou da região escura de castigos eternos. Nada disso, contudo. Como é que é a região lá que ele está, na crosta? E aos milhões
é povoada por espíritos recém e há muito tempo desencarnados. Nosso lar é uma região vizinha umbral, mas não é todo mundo que vai para o nosso lar, não. A maioria está na crosta, comendo, bebendo, vivendo, dormindo, com a doença, com a dor, com a perturbação. Aí ele diz, encontrei, o que a gente vai encontrar lá? Encontrei a vida em si mesma, com o mesmo sabor de beleza, intensificação e mistério divino. Transferimos-nos de residência pura e simplesmente, e tanto trazemos para cá indisposições e doenças, como as investigações e processos de curar. Os enfermos e os médicos são aqui em maior número. O corpo astral é a organização viva. O que é o corpo astral? O perispírito. Viva, tão viva quanto o aparelho fisiológico em que vivíamos no plano carnal. É assim a vida. É isso que nós vamos encontrar depois da morte. A não ser que sejamos levados logo em seguida para um lugar melhor. Porque percebesse talvez que meus olhos a silenciosa notícia de que, em círculos mais altos, haveria novidades referentes ao assunto, acrescentou. Pelo menos em nosso plano a situação é análoga. Tá? Então olha aí, como nós dissemos, a não ser que você vá para um lugar, mas é diferente. Agora, no plano aqui da crosta, a vida é análoga. O que é análoga? Vem de analogia. O que é uma analogia? A comparação, você tem uma referência. Análogo é igual, ele está dizendo que é igual. E é igual para a maioria. Não é? A maioria está aqui. Está no mundo. Está no mundo. Fazendo a mesmíssima coisa que fazia quando estava encarnado. Não mudou nada. Não muda nada. E os espíritos dão testemunho disso toda hora. Ele aqui está dando, ele é espírito. E na desobsessão, a gente ainda tem aquele que discute que ele não morreu. E você diz que não, você já deixou o corpo de carne. Não, você está doido. Você está doido? Eu falei, não, você morreu. Como que eu morri se eu estou falando? Eu acho que é você que está morto. E você tem que discutir com o defunto. Porque ele não entende que ele deixou o corpo físico. E ele precisa saber que ele não pertence mais ao mundo material. Que ele tem que deixar aquela residência em paz. É uma coisa que é uma conversa de maluco, né? Como dizem aí. Aí você, aqui o nosso trabalho é sexta-feira de noite, né? Tem de manhã, tem à tarde, tem à noite. Aí você, sexta-feira de noite, conversando com um defunto, pô. Logo sexta-feira, teve um colega que disse, não dá para ser na terça ou na quinta. Sexta. Pois é. Para esclarecer, porque são aos milhões, né, nem milhares, que pululam na crosta terrestre. Fala. Você falou isso agora, me lembrou a reforma íntima. Se nós passamos aqui na cara 60, 70, 80 anos e não mudamos a nossa conduta ao sair do corpo, vai ser Mesma coisa, não tem como, se você não fizer reforma íntima, você vai morrer igualzinho. Então você falou, você passa 60, 70, 80 anos na carne, toma um cafezinho de manhã, você de tarde toma um cafezinho, eu não fico sem café de manhã, eu tenho que tomar meu cafezinho, comer meu pãozinho, gosto de um pãozinho com queijo, que fica melhor ainda o café, né? Quando eu morrer, de manhã, vou sentir vontade de tomar um café. Eu vou sentir vontade, é natural. Então você tem que ter consciência, já mudar alguns hábitos mais perniciosos, alguns vícios, porque senão você vai continuar com o vício. E como você tem o vício, e lá, por exemplo, não tem alambique, não dá para fazer a água ardente do lado de lá,
nem o chopp do lado de lá, o que você vai fazer? Não tem alambique, não tem como é que faz chopp, faz isso aqui, cervejaria no mundo espiritual. E você tem vontade de beber. Como é que você faz para beber? Vai virar encosto. Vai grudar em alguém que gosta de beber. Como faziam com você, quando você estava aqui. Há que se ter uma reforma, há que se ter uma mudança. Você diz que o irmão Gotuso, ele era médico, mas ele ficou um bom período em perturbação. Vamos lá. É interessante aqui, né, o assunto. E continuou sorridente. Ensinavam-nos na crosta planetária que o homem é simples gênero da ordem dos primatas, com estrutura anatômica dos mamíferos superiores, com postura vertical, dimensões consideráveis de crânio e linguagem articulada. Referiam-se os catedráticos aos homens fósseis e pré-históricos, colando afirmativas dogmáticas da ciência oficial em nossa cabeça, como se dependuram cartazes no teto dos bondes. O que houve? O que você tem? Explicavam-nos a religião, por sua vez, que o ser humano é alma criada por Deus. Vê o que ele precisa ali. Alma humana criada por Deus, no instante da concepção materna, e que, com a morte, regressa ao seio divino. Para definitivo julgamento. Está com dor de cabeça? Vai lá. A gente fica com paixão, né? Dá pena, a gente está com uma... Ele é doente e está quietinho, ele não para, algum problema. Então dizia nas escolas de dogmática da ciência oficial, em nossa cabeça, como se dependuram cartazes no teto dos bondes. Explicavam-nos a religião, por sua vez, que o ser humano é alma criada por Deus no instante da concepção materna e que, com a morte, regressa ao seio divino para definitivo julgamento em toda a eternidade, na hipótese de o paciente não ser obrigado a determinadas demoras nas estações desagradáveis do purgatório. Olha só, ele está na época do bonde, 1940 e pouco, acho que foi 46, né, que ele escreveu o prefácio aqui. Era bonde. Deixa eu ver aqui quando que o Emmanuel escreveu o prefácio. 1946, ó, só tinha bonde. E está dizendo o ensinamento católico. O que a gente aprendeu é que a gente ia para o céu e aguardar o juízo final. É o que pregam até hoje, ainda é essa. Mas não é isso que vai se encontrar no mundo espiritual. Aí ele imprimiu o novo assento à conversação e considerou: de fato, suponho, devam existir lugares mais deliciosos que o Éden imaginado pelos sacerdotes humanos. E com meus olhos tenho visto flagelações e sofrimentos que ultrapassam todas as imagens infernais ideadas pelos inquisidores. Entretanto, e é lamentável reconhecê-lo, nem a ciência, nem a religião nos prepararam convenientemente para enfrentar os problemas do homem desencarnado. Agora, olha o que ele falou. O Luiz me cobrou, ele me deu a coleção do Dante de Alighieri, a Divina Comédia. Eu não consegui ler, eu não li, né? Eu não li ainda, e o que ele me emprestou ali, eu não consegui terminar de ler. Vou ler. Mas o que Dante escreve ali, na Divina Comédia, né? Conhecida Divina Comédia? O inferno. O inferno.
Então, num desdobramento, ele viu o inferno, como Teresa d'Ávila fala do inferno. Engraçado, é fácil falar do inferno, né? Ninguém fala do céu. O céu é uma teoria inventada pelos concílios. Porque o homem é muito mais fácil você ir na região inferior do que para uma região superior. Então ele está falando, eu encontrei aqui regiões de dor muito pior do que as regiões infernais ditas pela teologia, que nem os inquisidores imaginavam. E sei também que tem regiões muito superiores ao Éden, que os sacerdotes falam. Mas ele diz uma coisa, é lamentável que nem a religião que fala sobre isso está certa, nem a ciência, quando diz que tudo acaba com a morte. Então você não encontra, ora, em 46 já tinha o Livro dos Espíritos, mas foi lançado em 1857, o Livro dos Espíritos. De 57 para 46, tem aí menos de 60 anos, a doutrina espírita. Hoje é mais difundida. Imagine quando a doutrina espírita foi lançada na França, em que a igreja estava desacreditada. Aquela confusão toda, aquela mente dos filósofos iluministas, iluminismo de século XVII, século XVIII, aí é século XIX, mas tem ali um filho do iluminismo, Augusto Comte. Então, doutrinas materialistas, as universidades não explicavam o que acontecia após a morte, e a igreja desacreditada, teimava em falar em céu e inferno, e o homem tinha que morrer mesmo. Você morria despreparado, é isso que ele está dizendo, morria despreparado. Parece uma coisa fora da realidade você falar isso, mas continua sendo assim, porque a maioria está despreparado para morrer. A maioria da população terrena não tem preparo para morrer, a grande maioria. As religiões ortodoxas não falam da realidade que ele está dizendo aqui, não falam. E o materialismo diz que tudo se acaba com a morte, e a maioria prefere acreditar no materialismo. Então, dá-lhe essas cantoras aí, tem uma aí que eu não posso falar o nome aqui, tem uns cantores aí também, que eu também não posso falar o nome, que dizem que são cantores, que tem música, são grunhidos. E um monte de gente, um monte de jovem entrando, aí eu vou dizer uma linguagem atual, nessa vibe. Morre como se nunca tivesse vivido, né? Vive como se nunca fosse morrer. Primeiro vive como se nunca fosse morrer, depois morre como se nunca tivesse vivido e fica batendo cabeça para lá e para cá. Por isso o trabalho é muito grande na crosta e pesado. E muitos não querem mudar, quer mais é que continue essa bagunça. Muitos desses espíritos, e podemos dizer a maioria. Já pode morrer, viu? Já pode morrer. Fizera-se entre nós intervalo mais longo. E uma coisa interessante que eu posso dizer: você morre, quando você morre nessa situação, né, o que faz? A tua referência é a tua casa. Você corre para a tua casa. Quem está menos perturbado, volta para casa. Corre para casa, porque ali ele se sente protegido. Aí a perturbação dele está dentro de casa, aguenta quem está com ele lá. O espírito, né? Pode ser homem ou pode ser mulher. Aí eu falo aqui para as nossas assistidas: morreu? Pensa no centro. Pensa no centro, corre para cá. Aqui você vai ter o esclarecimento correto.
E o centro está na crosta. O centro espírita está na terra. Isso aqui é um ponto de apoio. Deve ser cercado de trevas. É que a gente não vê. A gente vê a luz do dia, do sol. À noite tem a luz para iluminar. Mas isso aqui está no meio do nevoeiro. No mundo espiritual, está no meio do nevoeiro. E tem que ter proteção. Tem que ter guarda. Tem que ter guia. Senão eles invadem isso aqui. E toma de assalto. E nós temos que ter responsabilidade aqui. Temos que estudar, temos que manter o pensamento elevado. Estudos como esse e os diversos que fazemos na casa. Pontos de luz que o estudo faz, vai acendendo luz. E eles estão ouvindo lá fora. Está cheio de alto-falante ali fora. E os espíritos passando ali vão ter que escutar. E quem quer invadir e está tomando conta, está ouvindo. E estão falando da gente. Sabe que nós estamos aqui. Estão ouvindo. Ouve o Evangelho, ouve o Livro dos Espíritos, ouve o que nós estamos falando aqui agora. Ainda tem um telão ali, mostrando para eles. Eles veem como num cinema. Quando você fala fala do Evangelho, fala de Jesus, aparecem as cenas do Cristo. E muitos se tocam. Outros debocham. Mas alguns se tocam. Se arrependem. Pode? Hã? Vão entrando. Quando os médiuns dão sintonia para eles, dão brecha, eles entram. Hoje aconteceu, não vou contar aqui não, depois eu falo fora do ar, uma coisa interessante. Mas vamos lá. Relanceando o olhar pelo gabinete amplo, reparei o cuidado de Gotuso na zona de sua especialidade. Mapas variados do corpo humano desdobravam-se nas paredes como se fossem preciosos adornos. Pequenas esculturas de órgãos diversos assomavam aqui e ali. O que mais feria a atenção, porém, era a determinada imagem do sistema nervoso, estruturada em substância delicadíssima e algo luminosa, em posição vertical, com a altura aproximada de um homem, na qual se destacavam com extraordinária perfeição o cérebro, o cerebelo, a medula espinhal, os nervos do tronco, o mediano, o radial, o plexo sagrado, o cubital e o grande ciático. Acariciando, enlevado à obra-prima, observei: tem você muita razão, meu caro Gotuso. Se os homens encarnados compreendessem a importância do estudo alusivo ao corpo perispiritual, a gente conheceu o corpo perispiritual. E ele diz: sim, confirmou com graça espontânea, atalhando minhas considerações. A ignorância que nos segue até aqui é simplesmente deplorável. A personalidade humana entre as criaturas terrestres é mais desconhecida que o Oceano Pacífico. Eu, por mim, católico militante que fui, sempre aguardei o sossego beatífico depois da morte. Olha, então lá no consultório do Gotuso, do nosso irmão Gotuso, consultório, sala de trabalho, tinha lá como é que chama? Um manequim, né? Podemos dizer assim, translúcido, mostrando todo o aparelho perispiritual, semelhante ao aparelho fisiológico. Até porque aqueles espíritos naquela região mantinham o mesmo aspecto.
fixou expressão quase cômica e acentuou: vim com todos os sacramentos e passaportes da política religiosa, passados em solenes exéquias. Ele falando dele, que ele era católico, apostólico romano, médico, então era considerado, você sabe que isso é passaporte, para ser bem tratado. E então teve tudo que teve direito, né? Missa, o padre, veio com tudo, como ele falou. Creio, todavia, que o serviço diplomático de minha igreja não está bem atendido no céu. Não trouxe bastante documentação que me garantisse a paz, na transferência. Em vão reclamei direitos que ninguém conhecia e supliquei bênçãos indébitas. Poxa, mas eu dei dinheiro, eu paguei o dízimo, o padre rezou a missa, recomendou meu corpo, tomei a extrema-unção, o que está acontecendo? Ninguém ligou para ele. E aqueles que vendem terreno no céu? A avó da minha esposa, a avózinha dela, eu a conheci, ela é muito engraçada, serelepe, a velhinha danada. Com certeza está serelepe aí no mundo espiritual. Espero que ela esteja aqui estudando. Dona... Ela mesma. Fugiu o nome. Dona Helena. A Dona Helena, pequenininha, franzina, engraçada beça. E nordestina, da boa. E nós fomos visitar a Dona Helena lá no Rio Grande do Norte. A minha esposa era potiguar. E a Dona Helena, ela tinha lá um diploma que ela mandou colocar num quadro de vidro, um diploma grande, não era um diploma, era uma escritura que ela comprou na igreja e que ela tinha direito a um pedaço do céu. Estava bem na sala. Mas, Dona Helena, deixa aí minha escritura aí. E o pessoal da igreja já estava meio adoentada, não estava indo na igreja, no dia do pagamento dela, eles estavam lá. E ela dava o dízimo delas, não tinha quem tirasse da cabeça dela que ela não era para pagar nada. Não, eu vou pagar. Agora você vê uns vampiros, né? E ela tinha lá o diploma do céu, lá, diploma não, a escritura. Tadinha dela. Mas ela era boa gente, era tranquila, era esperta pra caramba, mas se deixou enganar ali. É para um céu fácil, você paga o passaporte para o céu. Com certeza ela se decepcionou. Com certeza. Não foi para um lugar ruim porque era gente boa. E era muito da esperta. Era esperta, mas enrolaram ela, né? Então, é o que faz a religião, maldade. Agora, o pastor, lá o religioso, seja quem for, que faz uma coisa dessa, ele acredita em Deus? Ele acredita que ele vai no céu? Ele não acredita. Ele é um sem vergonha. Vende até céu. Se bobear, vão vender oxigênio para respirar lá. Lá tem que ter oxigênio, então tem que comprar também. Estou até dando uma ideia, né? Daqui a pouco. E tem gente que cai nessa. Porque é muito mais fácil você comprar um pedacinho do céu do que você se despojar de um vício, do que você se transformar em uma pessoa melhor. É mais fácil comprar. Foi o que aconteceu com ele. Chegou lá, cadê? Eu paguei a missa, tive extrema-unção, tive tudo que tem direito. Cadê o céu? É a decepção do médico aqui, né? Do nosso doutor, do Gotuso. Em face do desconhecimento aqui predominante a meu respeito,
regressei ao meu velho templo, onde ninguém me identificou. É o que acontece, as igrejas ficam cheias de defunto. Ninguém escutou ele voltou para a igreja. Desesperado, então, mergulhei-me por longos anos em dolorosa cegueira espiritual. E, francamente, rememorando fatos, rio-me ainda hoje da confiança ingênua com que cerrei os olhos no lar pela última vez. O padre Gustavo prometia-me a convivência dos anjos. Veja bem, e asseverava-me que eu seria levado em triunfo aos pés do Senhor. E isso apenas porque legara 5 contos de réis à nossa antiga paróquia. Olha aí, ele pagou. E ele acreditou. E chegou lá e cobrou. Eu paguei 5 contos de réis. Cadê meu céu? Cadê nosso Senhor? Cadê os anjos? Olha, e quanta gente cai nessa? Acabei de falar da Dona Helena. Onde ela esteja, e Jesus a abençoe. Né? E ela sabe que eu gostava muito dela, um pouco que eu a conheci. Meus familiares acompanhavam em pranto nosso diálogo final, em que minha palavra sufocada comparecia em monossílabos de longe em longe na extrema hora do corpo. No entanto, se era quase impossível para mim o comentário inteligente da situação, o pároco falava por nós ambos, explanando a felicidade que me caberia no reino de Deus. Médico de curta jornada, mas de intensa observação, a moléstia não me enganou, mas, inexperiente nos assuntos da alma, confundiram-me plenamente as promessas religiosas. Penetrando o portão do sepulcro e não me sentindo na corte dos santos, voltei copiando perigosas atitudes dos sonâmbulos para interpelar o sacerdote que me encomendara o cadáver às estações celestes. Agora você vê, ainda voltou para cobrar o padre. Olha como esses padres são obsidiados. Porque eles dizem uma coisa, prometem uma coisa e não é aquilo, eles voltam para cobrar. Cadê o céu? Né? Se for uma alma boa, ela vai ser levada, vai compreender, tudo bem. Mas se não for, vai até perseguir. Então vamos lá, penetrando o portão do sepulcro, lá no cemitério, e não me sentindo na corte dos santos, voltei copiando perigosas atitudes dos sonâmbulos para interpelar o sacerdote que me encomendara o cadáver às estações celestes. Incompreendido e cego, peregrinei por muito tempo entre a aflição e a demência nas criações mentais enganadoras que trouxera do mundo físico. Aí. É assim a maioria. Não sabe que morreu. Ou se sabe que morreu, não sabe para onde ir. Vai para a igreja, ninguém escuta ele. Vai para casa, ninguém fala com ele. E acaba enlouquecendo. Uma vez eu fui lá em Petrópolis. Fui com o Altivo. Aí a gente foi passear. E ele gostava de mostrar as coisas, os lugares. Aí fomos àquela igreja lá onde está o corpo de Dom Pedro, os restos mortais foram para lá, da Dona Teresa, da filha dele que libertou os escravos, enfim. Aí nós fomos, entramos naquela igreja, uma igreja que tem no alto, tem uma história aquela igreja. Aí eu perguntei para ele, Altivo,
como é que estão os espíritos aqui, né, na igreja? Como é que estão os espíritos? Está cheio de espírito aqui? Porque ele via os espíritos, normal como a gente vê um ao outro. Eu disse, Nilton, está todo mundo sentado ali na praça. Tem uma praça perto, está todo mundo ali, está lotado. Eles estão esperando o sino tocar para a missa. Quando tocar o sino, eles vêm para cá. E ficam aqui na igreja, assistindo missa. Falei, mas eles ficam nessa, eles vão e voltam, eles vão e voltam, ficam nessa. E ninguém é levado para uma região melhor, não tem espírito bom aí nesse meio, que foi católico, tem muito católico bom. Não, de vez em quando tem um mérito, quando pode ser levado, eles são levados daqui, são resgatados. Mas estão ali, ó. Então você vê uma cidade tradicional, uma cidade antiga, o catolicismo predomina, o povo foi educado assim desde a infância. Vai fazer o quê? Continua indo para a missa. Exatamente o que aconteceu com o médico ali. E ele ficou perturbado. Perturbadíssimo. Poxa, que história interessante. Quem puder, vocês que chegaram agora, escuta a live aqui. Está excelente, mas não está excelente porque sou eu que estou fazendo, não. Eu só estou lendo. Está excelente porque o Chico sabia escrever, pô. E o André Luiz sabia falar, sabia narrar. Muito bom, não é? Então quem chegou, para não morrer e ficar perdido também, mas vocês não vão ficar perdidos não, vão vir aqui para o centro, né? Mas dá uma olhadinha que é muito interessante. Onde nós paramos? Vou ter que parar nesse parágrafo aqui, vou parar ali embaixo. Hã? Em vão reclamei que ninguém conhecia, em fácil desconhecimento, meu velho tempo me identificou. Desesperado então, mergulhei por longos anos na dolorosa cegueira. É aqui, não é? Depois aqui, eu olhei o lar pela última vez, já li aqui. Gente, vou voltar aqui que eu não estou achando certamente não. Ó, desesperado então, mergulhei-me por longos anos em dolorosa cegueira espiritual. E francamente, rememorando fatos, rio-me ainda hoje da confiança ingênua com que cerrei os olhos no lar pela última vez. O padre Gustavo prometia-me a convivência dos anjos. Veja bem. Ah, tá bom, certamente está lá embaixo. Tá bom. Então vamos parar por aqui, porque está na hora. Certamente, porém, semana que vem vocês me lembrem o que nós estudamos hoje. Tá? Certamente, porém, agora que eu vi, observei em face da parada mais longa. Então vamos parar aqui e a gente continua. Pena que tem que parar, né? Cadê o Carlos? Carlos está ouvindo de casa? Carlos está faltando. Muito bom esse livro aqui. Aliás, cada um melhor do que o outro. Vamos agradecer ao nosso Chico, ao irmão André Luiz, ao altivo, aos espíritos guias aqui presentes, a minha amada esposa. Agradecer a Allan Kardec, que nos trouxe a base de todo esse estudo. A Leon Denis, que deu continuidade ao mestre Kardec, para que o espiritismo não se perdesse. Agradecidos a todos esses guias aqui presentes, aos espíritos guias da nossa casa de amor. Em nome desses irmãos, Senhor, em nome do amor que vibra nesta casa de amor, em nome do nosso amor, minha querida, em nome do nosso André Luiz, do Chico, em teu nome, Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, o Pai, o Criador de todos nós, de todas as coisas, é que damos por encerrados os estudos da noite de hoje.
em torno do livro Obreiros da Vida Eterna. Que assim seja.